qual é o objetivo dessa disciplina? O objetivo dessa disciplina é mostrar para vocês ferramentas de tecnologia que são usadas em empresas, tá? Em especial em ambiente industrial. Tá? Então, o que eu acho que é um diferencial interessante de fazer essa disciplina? De um modo geral, minha experiência aí, né, acompanhando profissionais que vão fazer a sua carreira, não em empresas de TI, mas como profissionais de TI em indústrias, né? Foi assim que eu comecei a minha carreira, por exemplo, né? A gente percebe que muitas vezes, quando ele sai da universidade e vai para a indústria, ele sabe fazer um software, tá? Mas ele não sabe que tipo de produtos que já existem, que tipo de funcionalidades que já são comuns, que são usadas pelas empresas. Né? E maior parte das vezes, ainda mais no mundo de hoje, né, o que você precisa é de um profissional de TI que conheça o que existe e saiba montar um Lego interessante para aquela empresa. Né? É muito mais interessante isso, tá, do que você ter aí um profissional que acha que tem que fazer tudo do zero. Tá? Então, as ferramentas computacionais para acompanhar uma empresa, a maioria delas já existe, muitas delas ainda hoje são gratuitas na internet. Né? Querer fazer tudo de novo, às vezes, é um desperdício. Então, a ideia dessa disciplina é que vocês conheçam o que existe. Né? Que tipo de produtos, serviços existem nessa área. E mais, que tipo de conceitos são importantes vocês conhecerem para que vocês possam atuar nessa área. Ah, mas Marcos, eu não sou da indústria, eu estou trabalhando numa empresa de software. Que bom, né, que você vai conseguir, por exemplo, se a empresa de software vender alguma coisa para uma indústria, conhecer os conceitos de lá. Ou mais, por incrível que pareça, a indústria, quando a gente fala em gestão, ela é muito mais moderna do que a área de TI. Né? É bom vocês conhecerem o que a indústria está fazendo, né, para a gente trazer alguma dessas visões para a área de TI. Né, para a gente atualizar a nossa área, porque em muitos pontos a área de TI é mais conservadora do que as próprias áreas tradicionais do mercado. Tá? Então, o que eu quero ao longo dessa disciplina é passar um bocado de conceitos, né, em relação a essa é a primeira parte da aula. A ideia aqui são coisas que eu acredito que você já até tenham visto em outra disciplina, tá? Principalmente disciplinas associadas à administração. Eu só queria lembrar desses conceitos, porque são conceitos importantes para o desenvolvimento da disciplina. Tá? Então, só vamos aí lembrar de alguns conceitos importantes. Bom, primeiro, como que a gente classifica uma empresa? Você tem no Brasil empresas limitadas, empresas sociedade anônima e empresas individuais. Né? O que são esses tipos de empresas? O que é uma empresa limitada? Uma empresa limitada é uma empresa que tem lá na sua certidão de nascimento, no seu contrato social, que é o documento que né, valida essa empresa, que cria essa empresa frente aos órgãos competentes, né, ele diz quem são os sócios dessa empresa. São uma quantidade de sócios limitado. Por isso que ela é uma empresa limitada. Né? Está limitado ao seu contrato social quem são seus sócios, né? O seu capital social, ou seja, o valor que ela possui, né? O valor que foi investido nela, né? O que ela faz. Né? Então, o seu contrato social delimita muito bem a empresa. Por isso ela é uma empresa limitada. Quando você tem uma empresa limitada, você está lá falando, o João tem 30%, a Maria tem mais 30%, né? E a Carla tem 40%. Então, você sabe que os 100% estão divididos desta forma. A Carla é a gestora principal e as decisões vão ser com ela. Tá? Então, a empresa atua neste ramo de atividade. Então, isso está tudo definido lá no contrato social, né, que é o documento principal da empresa. Né? Então, essa é uma empresa limitada. Os sócios se conhecem, né, e esperado que eles cobrem um do outro, inclusive, né, a condução correta da empresa. Uma coisa importante, né, até importante vocês saberem, né, se existia uma oportunidade em algum momento de vocês entrarem de sócio, o sócio ele é corresponsável por tudo que a empresa faz, independentemente de sua participação. Então, imagina o seguinte, você entra numa empresa com 0,1% do capital,
Daí você fala, ah, não, então a minha responsabilidade é 0,1%. Não, não é. Se o sócio principal sair, fugir da empresa e deixar a sua empresa aí com uma dívida, né, e se perceber que essa dívida foi uma dívida devido a uma má gestão, e não a um problema natural de mercado, né, você pode ter que pagar o total da dívida se o seu sócio fugir. Tá? Então, um sócio de uma empresa limitada, ele é corresponsável, independente da sua participação. Isso aí é o que diz a lei, tá? Com relação a uma empresa limitada. Portanto, os sócios se conhecem e têm a obrigação de fiscalizar um ao outro. Né? Eles têm a obrigação de fazer essa empresa ser gerida de uma forma competente. Vejam, uma coisa é a sua empresa é gerida de uma forma competente, aí veio, por exemplo, um vírus da China, né, e destruiu o seu mercado e você foi à falência. Né? Existe uma clara dissociação, isso é jurídica, entre a pessoa física, que é você, dono da empresa, e a pessoa jurídica, que é a sua empresa. Tá? Isso garante o seguinte, que se a sua empresa faliu, não por alguma coisa irresponsável de sua parte, mas realmente por uma situação, né, independente da sua competência, né, por um problema de ordem de mercado, a sua pessoa física não vai ser afetada pela pessoa jurídica. Você não vai ter que arcar pelas dívidas que a sua empresa acabou gerando. Tá? Essa é a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Agora, se a sua empresa quebrou por um desfalque, né, porque tiraram dinheiro do caixa sem uma justificativa, porque geriram a empresa de uma forma, né, não adequada, aí sim você pode ser responsabilizado pela má gestão. E aí você pode ter que arcar com as dívidas pela má gestão. Tá? Isso tudo a gente está falando de uma empresa limitada. Agora, imagine o seguinte, que vocês estão aí, criaram uma empresa, vocês, dois colegas de vocês que estão fazendo a minha disciplina de empreendedorismo, que é logo antes, né? Criaram uma empresa, a empresa começa a crescer, começa a valer milhões e milhões de dólares e você resolve pegar a sua empresa que vale, por exemplo, 10 milhões de dólares, dividir em 10 milhões de pedaços de $1 cada e botar esses pedaços à venda. Né? Então, a sua empresa agora passa a ser 10 milhões de pedaços. Né? Esses pedaços é o que normalmente a gente chama de ações. Né? Quando você vai vender essas ações, né, quem compra não é mais registrado no contrato social. Quem compra essas ações está lá na bolsa, né, e a pessoa pode comprar hoje, vender amanhã para outro, e vender amanhã para outro, e no final das contas, os sócios já não se conhecem mais. Os sócios são uma sociedade anônima. É uma SA. Né? Então, quando uma empresa normalmente começa como limitada, né, e muitas acabam se tornando SA. Né? Então, quando os sócios originais pulverizam o seu capital, a sua participação na empresa, para um conjunto grande, né, de pessoas através de ações. Quando você é uma empresa limitada, o nível de controle e regulações que o governo tem é muito pequeno. Tá? Por quê? Porque os sócios são corresponsáveis. Se eles fizerem alguma besteira, eles pagam as consequências dessas besteiras que eles fazem. Então, o governo não precisa ficar atuando para saber exatamente o que a empresa fez, onde ela investiu, né, quais custos ela fez, enfim, não precisa. Se a empresa, né, se a minha empresa, que é, né, eu tenho uma certa empresa, ela comprar uma outra empresa, eu não tenho que falar nada para ninguém. Eu pego o dinheiro do meu capital, da minha caixa, compro outra empresa e boa, né? Isso eu aceito. Agora, quando a gente está falando de uma sociedade anônima, você tem aquela empresa que vale 10 milhões e eu, Marcos, comprei uma açãozinha de $1 ali para investir naquela empresa. Eu não tenho como controlar o que os sócios principais, os gestores, estão fazendo. Né? E eu preciso ter alguma proteção para evitar que aquele investimento meu se perca por uma irresponsabilidade ou por má fé de quem são os principais dos sócios ou dos donos, né? Ou dos gestores, né? As pessoas que estão administrando a empresa. Por este motivo, né, quando a empresa vira SA, ela passa a ter um conjunto muito grande de regulações, de regras,
Então, por exemplo, se uma empresa SA for comprar outra, ela tem que avisar antes a bolsa, né? Um aviso de informação aqui, olha, eu estou negociando comprar uma empresa X. Tá? Para que aqueles sócios, por exemplo, que não concordem com aquela compra, possam vender as ações antes. Tá? Então, qualquer grande movimento que uma empresa SA faça, ela tem que ser previamente avisado, tem que ser aprovado, né? Tem que ser seguindo certas restrições. Tá? Então, uma empresa SA, ela tem muito menos liberdade do que uma empresa limitada. Ela é muito mais regulada e controlada. É por isso que alguns grupos gigantes aí internacionais estão hoje fazendo uma tendência que é uma tendência, né, que há pouco tempo atrás não se imaginava, que é a fechamento das empresas, né? Não no fechar, no sentido de encerrar a empresa, mas torná-las limitada novamente. Então eles compram todas as ações e tornam ela limitada, porque assim eles ficam completamente, eles têm mais liberdade de fazer alguma coisa. Tá? Então, o que eles queiram, se eles querem investir, se eles querem parar de fazer um certo produto, se eles querem fazer um serviço, e mais, eles podem conduzir estratégias sem ter que avisar antes ao mercado. Então, isso é bem interessante para você conseguir atuar competitivamente de uma forma mais, né, mais fácil, porque numa SA você tem que avisar antes para o mercado o que você vai fazer, seus competidores também sabem. Uma SA tem que publicar, né, a cada X tempo o seu balanço. Então, ela tem que dizer se ela está com caixa, se ela está com dívida, se ela está dando lucro, se ela está dando prejuízo, o que é uma informação muito interessante para a concorrência. Né? Uma limitada não precisa publicar nada disso. Né? E dado que ela não precisa publicar isso, ela tem muito mais capacidade de enfrentar a concorrência, né, do que uma sociedade anônima, porque ela, né, ela tem que ser muito transparente. Ela não consegue fazer grandes jogadas, grandes estratégias, né, surpreender o mercado. Mas ela não surpreende o mercado porque ela tem essas regras por definir. Tá? Então, essas são as duas principais. Empresas grandes, empresas realmente que tendem a crescer, ou elas são limitadas ou SA. Como eu falei, o natural é de uma limitada virar uma SA, através de uma daquela sigla que você já deve ter ouvido falar bastante, principalmente no tecnologia, que é o IPO, né, o IPO, né, que é o processo em que a empresa transforma-se de limitada para SA, né, mas também existe a transição contrária, né, quando uma SA, né, acaba fechando seu capital. Ela compra todas as ações e, né, passa a voltar a pertencer a um grupo menor. Existe uma mescla, inclusive, disso. Né? Então, por exemplo, muitas montadoras no Brasil, elas são empresas limitadas que pertencem a uma SA internacional. Tá? Então, digamos, eu não sei se é o caso, mas eu acredito que sim, tá? A GM nos Estados Unidos é uma SA. Então, ela vende ações. Mas a GM Brasil não é uma SA no Brasil. Ela é uma empresa que pertence à GM Estados Unidos. Tá? Então, se você quer ter uma participação na empresa brasileira, você tem que comprar uma ação da GM principal e não aqui. Tá? Então, isso pode acontecer também. Tá? Uma empresa SA que é dona de empresas limitadas, né? Onde os sócios são a própria SA. Tá? Há alguns anos, uns 10 anos mais ou menos, né, talvez um pouquinho mais, né, o Brasil criou um terceiro tipo de empresa, que são as MEIs, microempresas individuais, né, que são as empresas que foram criadas para ter a possibilidade daquelas pessoas que têm um pequeno comércio, que, por exemplo, tem um carrinho de cachorro-quente, né? Enfim, esses pequenos comerciantes, empreendedores individuais, que antes não poderiam se registrar como sendo empresários, né? Porque a empresa porque para ter uma empresa você exigia ter sócios, né? Muitas vezes o que acontecia naquela época era a pessoa criar uma empresa onde ela era dona de 99,9% e a mãe 0,1%, né? Ou um grande amigo, ou enfim, alguém ficava com 0,1 só para ter um sócio, porque o governo exigia que tivesse um sócio. Né? Para evitar esse problema, se criou esse conceito de empresa individual,
Então, ela é uma empresa realmente focada em trabalhos individuais. A empresa individual, ela não pode crescer muito, tá? Se ela crescer muito, ela vai ter que passar a se tornar uma limitada. Ela tem um limite máximo de faturamento, um limite máximo de lucratividade, tá? Porque ela realmente foi criada, esse conceito foi criado para aquelas pessoas, né, que têm uma atividade individual, né, mas que não se caracteriza como uma empresa típica. Ok? Então, esses são os tipos de empresa. E é importante saber o tipo de empresa porque os sistemas, né, têm que acompanhar esse tipo de empresa. É lógico, se você tem uma empresa individual, os sistemas têm que ser muito simples, né? Muito fáceis de usar. Se você é uma empresa limitada, ele já tem que ter mais elaboração. E se é uma SA, eles têm que saber conhecer todas essas complexidades associadas, né, a regulações de empresas SA. Segundo conceito aqui. Empresas trabalham fazendo produtos ou serviços de dois principais tipos. São os que a gente chama de produtos de commodity e produtos de specialty. O que é um produto de commodity? É aquele produto que é um padrão no mercado, que todo mundo conhece, né, e cujo preço não é muito dependente da marca, mas sim, né, do tipo de produto que você compra. Então, um exemplo desse sentido de commodity por exemplo, quando uma empresa vai comprar minério de ferro, o minério de ferro tem uma bolsa de mercadorias lá nos Estados Unidos que define o preço do minério de ferro é X dólares, né, no mundo. Pode ter uma pequena diferença entre uma região e outra pelo custo do transporte, mas o minério é o minério. A Vale do Rio Doce não pode chegar e falar, compre minério da Vale, porque o nosso minério é muito melhor e você paga aqui um pouco a mais, mas não existe isso. É minério de ferro. Então, se é da Vale, se vem da Austrália, da África, da Nova Zelândia, tá? Não importa, é minério de ferro. Da mesma forma, se a gente vende soja, você não dá para falar, não, soja é produto X. Cara, é soja. Soja é soja. Pode ter lá 2, 3 tipos, 2, 3 variedades de soja, mas é soja. Né? Então, assim, quando você vende uma commodity, o preço independe do seu marketing. O preço independe do seu custo. O preço é o preço de mercado. Então, se eu estou produzindo soja e, sei lá, o dólar caiu, né, e o que eu gastei para produzir é mais do que está o preço do mercado, problema meu. Eu vou ter que vender com prejuízo, porque eu não consigo justificar. O preço é o preço do mercado. Né? Então, típica coisa agrícola, né? Então, assim, se tem muita oferta, né, e pouca procura, o que vai acontecer? O preço vai cair, independente do meu custo. Se tem muita procura e pouca oferta, o preço vai subir. Petróleo acontece muito isso. Né? A gente viveu isso aí no começo desse ano. Né? A Rússia começou a oferecer uma quantidade muito grande, a Arábia resolveu aumentar também e o petróleo despencou. Um país que produz, por exemplo, o Brasil, que produz um petróleo que é caro de explorar, porque o nosso petróleo vem de águas profundas, é muito mais caro do que explorar na Arábia, por exemplo, né? A gente começou a ter prejuízo para tirar petróleo do fundo do mar. Né? Por quê? Porque, né, o preço independe do nosso custo, o preço é o preço de um mercado. Né? Se a Arábia vender por 10 dólares, como já vendeu aí no passado, a 10 dólares o barril, né? O preço é 10 dólares o barril, porque uma pessoa que for comprar o petróleo, não importa se ela veio do pré-sal ou da Arábia, é petróleo. Então, essa é a característica típica de commodities. Mas, Marcos, isso aí não é muito fora do nosso mundo? Bom, primeiro, essa disciplina é uma disciplina, né, de produção, não é associada à sua TI. Mas mesmo no mundo de TI, você pode pensar dessa forma, do que é commodity e o que é specialty. Né? Vamos falar especificamente o que é uma commodity. Vocês, por exemplo, se juntam aí 3 ou 4 e começam a oferecer de fazer site, né, e lojas virtuais para pequenas empresas
da cidade onde vocês moram. Ora, sites e lojas virtuais, né, existem ferramentas às pampas, há muitas até gratuitas, né? E o que não falta é gente aí, né, que faz esse serviço. Aliás, você consegue comprar esse serviço na China, né? Você comprar um chinesinho faz o site para você lá, né? Então isso existe, né? Então assim, se vocês querem oferecer esse tipo de produto, que é um produto simples, muito padrão, isso é um trabalho commodity. Como é que vocês vão ganhar clientes? Se vocês cobrarem barato. Não tem escolha. Ah, mas a gente é formado na Unicamp, mas, cara, você está vendendo site e lojinha de internet, sem nada de diferente, cara, então você vai concorrer com um carinha que faz na China. Desculpa. Então, quando você trabalha com commodity, qual é o foco da gestão? O foco da gestão é baixar custo, porque o único jeito de você ter lucro, né, é você ter custo baixo, porque o preço você não controla. Você não controla preço, então se você baixar o seu custo, você tem lucro. Se o seu custo for alto, tá? Não importa, você vai ter prejuízo. Não adianta você falar, vou fazer propaganda para valorizar. Cara, se você trabalha com commodity, não adianta. Tá? Você não vai fazer propaganda para subir o preço da soja. Você não vai fazer propaganda para subir, né, o preço de um site que você vende que não tem nada de diferencial dos outros. Tá? Em compensação, existe um outro tipo de empresa, né, onde a marca faz a diferença. A pessoa compra pela marca, né? A pessoa compra uma experiência, a pessoa compra um sentimento, a pessoa compra uma relação, né? Então, o produto é bem menos importante que a marca. Quando vocês vão no supermercado, né, e compram uma Coca-Cola, né, e pagam lá, sei lá, R$ 6 uma garrafa, sendo que do lado tem um outro refrigerante, né, que custa R$ 1,50, né, vocês não estão comprando a Coca-Cola porque ela é um refrigerante. Né? Vocês estão comprando a Coca-Cola porque ela é uma Coca-Cola, a marca. Porque a Coca-Cola investe milhões e milhões o tempo todo em propaganda, né, para fazer os seus consumidores, né, sentir que tomar Coca-Cola é diferente. Né? Então, não é nem porque a Coca-Cola é melhor ou é pior. Tá? Eu tenho certeza que num teste cego, talvez aquela marca genérica que custa R$ 1,50, você não conseguiria diferenciar do gosto da Coca-Cola. Tá? Mas é Coca-Cola. Você quer a Coca-Cola. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um teste no Fantástico, que eles estavam testando tênis. Eles testaram as marcas mais famosas do mercado, comparado com aquelas marcas genéricas, né, que você compra aí por R$ 40 a R$ 50, as que eu normalmente uso. Né? E a conclusão foi bem curiosa, foi que a qualidade de amortecimento dos tênis das marcas mais famosas era equivalente ao das marcas genéricas. Né? Então vamos e venhamos. Você não compra aquele tênis de R$ 500 porque ele é melhor. Você compra aquele tênis de R$ 500 porque ele tem uma marca que te traz alguma coisa. Te traz um reconhecimento, te traz uma memória, né? Você vai se sentir feliz porque é algo que você queria ter. Né? Isso é uma specialty. Então, a Coca-Cola, ela não vai se preocupar em baixar o custo dela para concorrer com aquela empresa genérica. Ela vai se preocupar em fazer propagandas eficientes para conseguir continuar te convencendo que o produto dela é melhor. Não estou falando que não é melhor, tá, gente? Mas estou falando que, né, o foco é outro. O foco é dizer que ela é diferente. O foco é diferenciação. O foco não é custo. É mostrar que, né, você tem que comprar a marca, aquela marca específica. Isso também vale para nosso mundo de TI. Né? Quando você vai comprar um serviço da IBM, né, se vocês forem aí, né, qualquer cliente, indústrias de um modo geral, vão comprar uma consultoria, né, um produto da IBM, ela sabe que vai ter algum concorrente que vai oferecer pela metade do preço da IBM. E por que alguém vai comprar da IBM se tem um concorrente que oferece pela metade do preço? Porque a IBM é a empresa que começou a informática no mundo, né, é reconhecida mundialmente, traz uma certa confiança. Se a confiança procede ou não, não importa. O que importa é que eu prefiro pagar a IBM, que eu
para mim, me diz, né, eu como um cara que resolveu comprar a IBM, que, poxa, se der algum problema, a IBM vai se responsabilizar, porque é a IBM. Agora, aqueles 3 carinhas ali da Unicamp que estão vendendo o mesmo serviço por 1/3 do preço, eu nunca ouvi falar deles. É 1/3 do preço, mas, cara, eu não quero correr risco. Tá? Então, assim, a IBM não vai disputar no preço, ela vai disputar no prestígio, na confiança, no atendimento, na marca, né? Porque ela tem isso. Né? Vocês estão começando uma empresa agora do zero, né? Vocês não têm marca, não têm prestígio, então vocês têm que fazer o quê? Tem que vender barato. Vocês estão no mundo da commodity, a IBM está no mundo da specialty. Tá? Então, importantíssimo você saber em que mercado a sua empresa está. Quando você está fazendo um sistema para uma empresa, você tem que saber em que mercado a sua empresa está. A sua empresa oferece produtos de commodity, serviços de commodity ou serviços de specialty? Né? Às vezes não é tão preciso assim, tá, gente? Às vezes a coisa está um pouquinho mais nebulosa, mas é importante entender o conceito. Por quê? Se a sua empresa é commodity, os teus sistemas têm que estar muito focado em controlar custos muito bem. Tá? Controlar toda a cadeia de custo, porque qualquer subida de custo pode fazer a sua empresa quebrar. Né? Já se a sua empresa é specialty, ela tem que estar preocupada com atendimento diferenciado e não, né, não deixar cliente insatisfeito, com a marca, com marketing, enfim, com coisas que uma commodity não tem que se preocupar tanto. Aí vocês vão falar, mas Marcos, se isso é verdade, por que a Vale do Rio Doce é uma das empresas que mais faz propaganda hoje em dia? A Vale do Rio Doce, ela não faz propaganda do produto. Você já viram falar, o minério da Vale do Rio Doce é maravilhoso? Não. Ela faz propaganda institucional. Até por né, os problemas que ela teve aí no passado, né, para que as pessoas não fiquem contra a Vale do Rio Doce, para que as pessoas enxerguem na Vale do Rio Doce uma empresa importante para o país. Então, a propaganda dela não é de produto, não é para vender. A propaganda dela é em outro foco. Tá? Quando você é specialty, você tem que fazer propaganda do seu produto, tá? Do seu negócio. Né? Então, você tem que convencer as pessoas a comprar aquilo, porque aquilo é bom. Tá? Muito bem. Então, o segundo ponto, para vocês como profissionais de TI de uma empresa, precisam saber. A sua empresa, primeiro, qual é o tipo da sua empresa, limitada, SA. Segundo, a sua empresa ela é uma empresa de commodity ou ela é de specialty? Tá? Perguntas? A sua empresa produz para estoque ou ela produz para pedido? Ela faz conforme demanda. Tá? Então, quando a gente está falando uma empresa que produz para estoque, é aquela assim que faz uma previsão de demanda, né? Produz aquilo e deixa lá no estoque para que quando o cliente vier, ele pega do estoque e leva. Tá? Então, a empresa tem uma necessidade muito grande de uma boa previsão de demanda, né, para que realmente tenha lá as demandas certas, para que saiba o que tem que produzir. A gente vai ver muito sobre isso aí na disciplina. Né? E aí, ela produz conforme aquela previsão. Tá? Então, já as outras, elas produzem quando tem um pedido. Então, eu só vou produzir um negócio quando o cliente pedir para produzir aquilo, aí eu produzo. Então, por exemplo, montadoras, de um modo geral, produzem para estoque. Né? A Volkswagen, ela resolve lá fazer um carro, né? Ela faz X carros de cada modelo por mês para deixar lá no pátio, né? E distribuir para as concessionárias. Já a Embraer, ela só faz um avião se tiver um cliente que pediu aquele modelo específico para ela fazer, ela faz para aquele cliente diretamente. Tá? Então, são dois mundos diferentes. Né? Um está preocupado em planejar muito bem e outro está preocupado em fazer rapidamente o que o cliente pediu. Os sistemas são diferenciados nesse sentido. Muitas vezes as empresas têm um pouquinho dos dois. Ela tem produtos que são mais para estoque e produtos que são mais para pedido. Tá? Há uma tendência no mundo moderno da gente caminhar cada dia mais para a produção para pedido, porque evita estoque, que é um dinheiro empatado, né? Que você gastou para deixar parado lá e que não vendeu necessariamente. Né?
Nem sempre é possível, mas existe sim a possibilidade da gente ir migrando dos produtos para estoque para o produto para pedido. Como que um exemplo que é interessante nesse sentido é a montadora de caminhões Volkswagen, na verdade a fábrica hoje é MAN, né, MAN Caminhões, que fica em Resende, né, que quando ela foi implantada aqui no Brasil, eu conheci alguns profissionais de outras empresas e eles falam, nossa, está ficando quase impossível de concorrer com o preço da Volkswagen. Por quê? Porque a Volkswagen inovou, ela foi a primeira montadora do mundo, esta fábrica aqui de Resende, é a primeira montadora do mundo que migrou da produção para estoque para a produção para pedido. Tá? Então, quando você entra numa concessionária de caminhões e pede um caminhão branco, modelo X, motor tal coisa, esse caminhão entra na esteira lá de Resende e começa a ser fabricado para ser mandado posteriormente para a concessionária. Tá? Então, a Volks não tem mais que prever quais carros ela vai vender, mas ela realmente só faz aqueles que foram vendidos. Né? E fabrica exatamente o que o cliente quer. E isso ajuda a eliminar desperdícios, mas para fazer isso você tem que ter um processo extremamente bem organizado e bem ágil. Não é à toa que a MAN Caminhões aí de Resende é um benchmark no mundo, é um padrão no mundo de empresa. Né? Então, assim, existe essa migração, né, de esse desejo de sair de produção para estoque para ir para produção para pedido, né, mas não dá para a gente imaginar que para tudo é possível agora. A tendência, né, é algumas coisas já vai conseguir migrando e outras não. Por exemplo, eu não consigo imaginar a Unilever, né, fazendo Omo, né, com base nos pedidos. Ela tem uma fábrica que fabrica sabão em pó, né, e ela faz uma estimativa do mês e põe a fábrica para rodar. É lógico que quanto mais ela conseguir antecipar, né, os pedidos que já aconteceram, melhor. Né? Quanto mais ela conseguir acertar nessa previsão, melhor. Mas imaginar que ela vai esperar um pedido de alguém para começar a fabricar não faz muito sentido. Tá? Quando a gente está falando de produtos para o consumo de modo geral, né, a produção para estoque, produtos de consumo de modo geral, tá? Então, alimentos, bebidas, né, produtos de limpeza, né, a tendência é que a venda para estoque ainda seja uma estratégia mais natural. Né? Quando a gente vai aumentando o valor agregado, aí sim a gente começa, né, a caminhar para querer pedido. Né? Então, você não imagina que uma empresa de avião vai fazer um avião para deixar no estoque para ver se alguém vai querer. Né? Não faz sentido. Ela só vai vender, fazer realmente quando tiver, né, um pedido formal lá definido. Tá? Então, quanto maior o valor agregado, quanto mais caro é o produto, mais a tendência de você esperar um pedido para fazer a produção. Tá? Saber isso aí é essencial, porque a gestão toda da produção das empresas, né, quando é para estoque ou para pedido, é muito distinta. Tá? Então, é muito importante você saber se a sua empresa usa um, usa outro, ou, dependendo do produto, usa um dos dois, os dois. Tá? Marcos, isso aí tem também no mundo da TI? Existe isso? Existe? Existe sim. A Microsoft, de um modo geral, é uma empresa que produz para estoque. Né? Ela gera um produto, né, primeiro, e ela vende a licença desse produto. Tá? Então, ela primeiro fez o Windows, e aí ela te ofereceu. Ela fez, né, o Office, e aí ela ofereceu. Ela fez o Code, né, e aí ela ofereceu. Então, ela cria um produto e ela vende o produto. Então, ela primeiro põe o produto na prateleira e depois ela oferece para as pessoas. Já uma empresa como uma CIT, né, uma fábrica de software de um modo geral, né, ela faz um software quando uma empresa vai lá e solicita para ela, né, o software. Aí ela faz aquele software que foi solicitado. Né, então, ela produz por pedido. Tá? Então, para a empresa de TI é a mesma coisa. Também existem essas duas diferenciais. Tá? Então, mais um ponto que, né, um bom profissional de TI de uma empresa tem que saber. Marcos, mas, pô, eu sou de TI, eu sei programar eu sou programador full stack, eu sou programador Python, eu sei programar em C, Assembly, eu sei todos os sistemas operacionais, né? Não basta isso, eu preciso saber do negócio da empresa.
na minha opinião, a grande falha da maioria dos profissionais de TI é justamente isso. Né? Eles se focam demais na tecnologia e eles não entendem que o que importa é o negócio. Não importa se você está fazendo. Quantas vezes eu vejo, por exemplo, um jovem falar: Nossa, mas o sistema daquela empresa ainda é em COBOL. Como programei em COBOL lá no meu início da carreira, muitas vezes eu olho o sisteminha ali de uma loja, alguma coisa, e falo: Cara, isso aqui é COBOL ainda. Pô, mas tá COBOL ainda, que coisa ultrapassada. Gente, se COBOL é ultrapassado ou não, não importa. Tá tocando bem, a venda tá funcionando direito, a gestão tá funcionando direitinho, o planejamento da produção tá bom, tá? Não importa se é COBOL, Clipper ou Python. Isso não é importante. O que é importante é o negócio. Né? A área de TI perde muito porque as pessoas de TI acham que o que importa é tecnologia, e não é. Né? A tecnologia, ela é simplesmente uma resposta para um problema de negócio. Então, a primeira coisa que você, como um bom profissional de TI, tem que saber é entender o que a sua empresa vende, entender como ela produz, conhecer a fábrica. Eu me decepciono, né? Eu, como consultor mais profissional de TI, muitas vezes eu me decepciono quando eu vou na área de TI dos meus clientes, né? Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas de TI lá nunca foram para a fábrica, não conhece como a empresa funciona, não conhece o produto que a empresa vende. Ah, mas o meu foco aqui é o servidor. Cara, mas você trabalha numa empresa que faz sorvete. Você tem que saber como fabrica sorvete, você tem que saber como que vende sorvete. Ah, não adianta servidor por servidor. Cara, daqui a pouco, se você só souber servidor, a gente contrata um terceiro e boa, você não é mais necessário. Você precisa conhecer o negócio. Tá? Então, um pouco do foco dessa disciplina é justamente isso, né? De quebrar um pouco essa coisa de que o que importa é tecnologia. Um profissional que entende só de tecnologia sabe muito pouco. Ele não vai resolver os problemas da empresa. Ele tem que conhecer a empresa. Ele tem que conhecer o que a empresa vende, como ela gere, né, como ela produz. Né? Então, é isso. Ele tem que conhecer a empresa. E usar a tecnologia para ajudar a empresa. Tá? Então, vamos lá. Existem essas siglazinhas aqui, eu coloquei as duas mais básicas, mas hoje tem umas 20 derivadas delas, tá? Então, mas a maioria delas são uma montagem em cima dessas duas principais. Né? Que existem as empresas business to business e as empresas business to consumers. Né? Então, a B2B e a B2C. O que é uma empresa business to business? É uma empresa que só vende para outras empresas. Então, por exemplo, a IBM, né, ela vende consultoria para outras empresas. Né? Você não vai chegar na IBM e falar, eu quero uma consultoria pessoal. Cara, não existe. A IBM não faz consultoria pessoal. Ela vende para outras empresas. Né? Uma CIT, ela faz software para outras empresas. Ela não vende para o consumidor final. Ela vende para outras empresas. Né? Então, uma Unilever não vende sabão em pó para pessoa física. Você não pode entrar no site da Unilever e falar, eu quero 10 caixas de Omo. Né? Ela vende sabão em pó para outras empresas que vendem para a pessoa física. Então, elas são empresas B2B. A Unilever vende o sabão em pó para o Carrefour. O Carrefour vende direto para o consumidor. Então, o Carrefour é business to consumer, que é um B2C. Marcos, por que isso é importante? Porque muda muito a gestão, muda muito a dinâmica da empresa. Normalmente, empresas business to business, por exemplo, você conhece seus clientes. Né? Você tem uma preocupação de ter um sistema CRM, que a gente vai ver ao longo dessa disciplina o que é, né? Para conhecer cada um dos clientes, está satisfeito, não está satisfeito, né? Qual é o perfil dele, para falar com ele como uma pessoa, né? Que dá valor, que parabeniza quando é aniversário, enfim, porque são clientes. Quer dizer, quando a Unilever vende para o Carrefour, né? Ela sabe que o cara do Carrefour é o João Antônio lá, um João Antônio meu, ele gosta de ser tratado desse jeito, ele gosta de ser falado dessa forma, ele gosta de propostas mandadas em PDF, e você já sabe como tratar ele. Né? E quando você também trabalha nessa base business to business, né? Normalmente você tem uma previsibilidade maior, você vai comprar por um mês de antecedência, né? Você tem um faturamento que muitas vezes é um pouquinho mais demorado, porque as empresas esperam 1, 2 meses para pagar. Né? Existe toda uma dinâmica que é característica de empresa business to business. Né? Já quando você vende para o consumidor final, né, dificilmente você vai conhecer o consumidor pessoal.
né? Você tenta tratar as pessoas de um jeito geral. Então, o Carrefour tenta tratar seus clientes bem, os clientes, mas não o Marcos. É lógico que esses programas de fidelidade, né, quando você dá seu RG lá e ele coloca, dá uns pontinhos e tal, é justamente para tentar conhecer um pouco mais você. Mas não dá para você imaginar que ele vai te tratar individualmente, tá? Porque não é esse o negócio dele. O negócio deles é trabalhar com os consumidores de modo geral. Então, quando uma empresa B2B faz propaganda, ela faz propaganda, né, ou para convencer os seus clientes de negócio a comprar dela, e aí normalmente é em canais especializados. Por exemplo, eu sou a Samsung, eu vou fazer lá na revista da nova telecomunicação, né, falando, olha, esses são nossos produtos, para que as empresas de telecomunicação comprem os produtos dela. Então, ela investe em canais diferenciados, em canais especializados, né? Ou ela faz uma divulgação do produto para o consumidor final. Então, a Samsung divulga o Galaxy tal, mas ela não fala de uma promoção específica, ela fala do produto. O produto é bom. Já quando uma loja oferece alguma coisa para o cliente final, normalmente ela fala em promoção, em preço, né? Porque ela está falando ali de uma ponta específica da concorrência com as outras. Então, são formas diferentes de abordar. Normalmente, quando você fala no consumidor final, você vai falar em quantas vezes você vai cobrar, né? Você vai falar em desconto, né? Enfim, você vai falar em coisas que para o business to business não faz tanto sentido. Tá? Então, são dois mundos diferentes, mais dois mundos diferentes. Estão vendo que isso aqui são N dimensões, né? Que você pode montar uma empresa com as mais diversas combinações de tudo isso aqui. E cada combinação dessa vai ter uma característica diferente, uma demanda diferente. Por fim, nós temos aí a característica, o como que a sua empresa produz. Se a sua empresa produz de uma forma contínua, batelada ou manufatura. Uma empresa uma produção contínua, por exemplo, quando a Sabesp está produzindo água para a sua cidade, né, ela continuamente tira a água lá da represa do rio, trata a água e coloca a água, né, nas adutoras para ir para os seus clientes. Isso é contínuo, não é que ela faz, para e depois faz de novo. Ela continua, é 100% do tempo fazendo isso. O processo é contínuo. Algumas indústrias, por exemplo, a Petrobras, as refinarias da Petrobras, né, por exemplo, algumas indústrias químicas, de fertilizante, etc., elas também têm processos contínuos, ou seja, a empresa 24 horas por dia está trabalhando, fazendo um produto. Né? Então, essa gestão é uma gestão que você tem que 100% do tempo acompanhar tudo o que está acontecendo, tá? Porque o tempo todo está entrando coisas e saindo coisas. Né? É um jeito de gerir que demanda uma atenção, né, full time, né, e muito cuidadosa, né, para você não acabar produzindo coisas que não são necessárias, por exemplo, ou produzir uma coisa que não tem onde armazenar, né, porque o processo pode ser contínuo, mas não necessariamente a sua distribuição é contínua. Né? Quando a gente fala da refinaria, a refinaria pode produzir os diferentes tipos de combustível continuamente, mas no final das contas, esse combustível vai para o posto num caminhão, não é contínuo. Então, em algum ponto, eles têm que armazenar isso, né? Então, quando estão produzindo, eles têm que saber, tem um lugar para armazenar e online, né? Esse é o processo contínuo. Já processos bateladas são muito comuns em indústrias químicas e indústrias de alimento. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer shampoo, eu sou uma fábrica de shampoo, né? Eu tenho o shampoo branco, amarelo e o preto. Né? Então, lá, cada um com o seu odor, o seu característica tal. Né? Ela pega lá um reator, né, um tanque, joga os componentes para fazer o shampoo branco, né? Reage e aí encaminha para colocar nas garrafinhas lá de shampoo, né, nos frascos de shampoo. Aí limpa esse mesmo tanque, coloca os ingredientes para o shampoo preto, né, mistura e joga nas garrafinhas, nos frascos correspondentes ao shampoo preto.
E aí vai. Então, a cada X tempos, ela faz um tanque de um certo produto. Né? Indústrias de alimento, de modo geral, também é assim, né? Então, eu tenho uma empresa de suco, eu vou fazer um conjunto de sucos de morango, depois eu vou fazer um conjunto de suco de goiaba, depois eu vou fazer um conjunto de suco de pêssego, né? Aí eu fecho, limpo tudo e faço outro. Fecho, limpo tudo e faço outro. Tá? Então, você faz por quantidades, você faz por receitas. Tá? Então, essa é a produção por batelada. Dá para imaginar, né, o quanto é diferente, né, o gerir de uma produção contínua para produção para batelada. Continuamente estão saindo lá componentes, né? Então, por exemplo, imaginem a água, né? Está entrando água do rio, está entrando cloro, está entrando não sei o quê, e está saindo água para as adutoras. Né? Continuamente você tem que ir nivelando essas coisas todas para que, né, a água saia na qualidade adequada. Batelada, não. Você vai fazer, vou fazer agora geleia de morango. Então, eu tenho que colocar lá, coloco todos os ingredientes, passo o processo, e aí eu posso testar, verificar se está bom. Se não, eu posso voltar, reproduzir, né? Fazer é, uma, uma melhoria num produto lá se não ficou. Sei lá, faltou açúcar, faltou isso, aquilo, põe lá mais um pouco, tal, e aí embala. É o processo de batelada. E aí tem um terceiro processo, que é o processo de manufatura. É muito comum, por exemplo, em indústrias de automóveis, indústrias automotivas de um modo geral. Esse processo, essas indústrias, elas não têm um processo normalmente 100% automatizado, mas sim é um processo de fases. Agora monta aqui, agora parafusa ali, agora encaixa tal coisa. Muitas vezes é mão mesmo, a produção é feita com a mão, né? Daí que vem até a manufatura. Né? Então você faz peças. Né? É, Quando nós falamos na gestão de uma empresa, na gestão da produção, por exemplo, quando eu faço uma manufatura, eu consigo peça a peça ver se estou produzindo com qualidade ou não. E se uma tiver com defeito, eu posso parar a linha de produção, verificar onde deu problema e corrigir. Né? Se eu trabalho na produção contínua, eu não consigo fazer isso, né? Porque a mudança não é uma peça tá boa e uma peça está ruim. Né? Normalmente você tem aí uma derivada, uma tendência. Né? Então o produto está com uma certa viscosidade e a viscosidade começou a subir mais do que devia. Em um certo momento você vai definir. Não é uma peça boa, uma peça ruim. É um certo momento do tempo ele passa para fora, né, do que é aceito ou não. É diferente a forma de gerir. Né? Já na batelada, né, normalmente é o lote inteiro que está bom ou o lote inteiro que está ruim. Tá? Então, você normalmente aprova o lote antes de colocar ele, por exemplo, lá nos frascos. Né? Então, são formas diferentes de controlar, de produzir, de planejar, né? Que tem de acordo aqui com essa questão aqui de se é contínuo, batelada ou manufatura.